vídeo para falar um pouquinho sobre a minha subcultura. Vou falar sobre a Era Vitoriana. A Era Vitoriana aconteceu no século XIX, foi dado esse título por causa da Rainha Vitória. E foi uma era macabra, uma era das trevas, a qual foi marcada por muitas mortes. A Era Vitoriana foi marcada por tristezas e acontecimentos assim horríveis. O tanto que um trabalhador vivia de 28 a 30 anos. E as viúvas tinham que ficar 2 anos a 3 anos e meio usando preto. Havia várias pestes, como a cólera e também a sífilis, que era considerada como a AIDS do século XIX, a qual fez que milhares de pessoas morressem. E também tinha a tuberculose, a qual foi relatada até em filmes como o filme Os Outros, e também fez uma grande parte como a lenda do mundo vampirístico. Naquela época era muito estranho, porque tinha as fotos pós-morte. Você já imaginou você ter na sua casa uma mãe ou um filho ou um irmão, alguém que já faleceu, pendurado, por exemplo, na parede da sua sala ou na parede do seu quarto? Acredita-se que aquelas fotos foram as primeiras e também as últimas daquelas pessoas, porque era muito difícil uma pessoa tirar uma foto, entendeu? E quando tirava, era quando falecia. E esse trabalho, segundo a história, demorava muito, demorava horas. E ali se iniciava aquelas fotos pós-morte. Eu acho isso muito macabro, gente. Na minha opinião, é muito estranho. E também terrível eram os cemitérios vitorianos. Era muito macabro. Acredita-se que eles acreditavam-se em mortos-vivos e em vampiro. Então, as pessoas eram enterradas muitas vezes de bruço. E as pessoas que tinham mais dinheiro, assim, naquela época, mandavam que os seus mortos fossem enterrados com grades, a qual eles deixavam 6 meses até que o corpo entrasse em decomposição. Eles enterravam assim de bruço porque eles acreditavam que enterrando de bruço a pessoa era mais difícil para que ele pudesse sair dos seus túmulos. E assim eles faziam. Quanto mais a pessoa cavava, entendeu? Mais para baixo ela descia, então ela não subia. E tinha toda essa lenda, mas se a gente for buscar a história, existia uma anemia assim na era vitoriana, que fazia que as unhas crescessem, que a pele ficasse mais branca, dava muita palidez, era muito medo. E por causa dessas coisas que gerou toda aquela lenda, aquela coisa de Nosferatu, Drácula, aquela cultura do vampiro, saiu muitos escritores que foram inspirados na era vitoriana, como de Allan Poe, como Augusto dos Anjos, como Álvaro Azevedo e vários outros que são escritores que gostam muito de relatar essa era, como Edgar Allan Poe, que escreveu sobre o corvo e vários clássicos aí. E acredita-se que os mortos da era vitoriana não descansavam, porque muitos tinham seus corpos deslacerados pelos próprios coveiros, que pegavam madeiras dos caixão e vendiam. E além disso, eles pegavam os crânios e faziam jogos. Era um jogo chamado... Agora me fugiu da memória, mas era um jogo assim, tipo que boliche, eles pegavam as cabeças, os crânios das pessoas mortas e se divertiam-se com isso. O que eu acho mais bonito na era vitoriana, que me chama a atenção, não é tanto por causa de ser sinistro, mas eu acho muito bonito a parte da educação e a parte da literatura, que em 1764 que se iniciou uma das primeiras literaturas góticas, que se chama Castelo de Otranto. E as roupas também que usavam na era muitos adornos, como laços, como bastante babados, cartolas e tantas outras coisas que eu acho muito linda, como também a palidez, assim, e muitas outras coisas legais que tinha na era vitoriana. Só que nascer na era vitoriana cai pra nós, era horrível, era terrível. Vamos ficar só com o estilo e o romantismo que tinha na era. Aqui no Brasil, os tribos vitorianos fazem piqueniques, fazem reuniões
do estilo retrô, onde eles leem poesia e tomam um chá. E também fala sobre os literatura e músicas. Também naquela era existiam muitas óperas, também óperas teatrais. Não temos música assim vitorianas. A única referência vitoriana é Socorros Eternos, assim, que é uma banda dark wave, mas que traz um pouco. E é isso, gente. E o próximo vídeo que eu fazer, eu quero falar um pouquinho sobre vampiros. Peço desculpa pela minha oratória, quase não consegui passar o que eu tinha assim em mente. Mas é isso por enquanto. E beijos para todos vocês.